Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. A nossa videoaula de hoje é mais uma questão de vestibular, tudo bem? Da FUVEST 2020. A nossa questão é a seguinte. Veja, um objeto é formado por quatro aqui está junto, gente, mas é separado aqui. Por quatro hastes rígidas, conectadas em seus extremos por articulações. Então veja aqui, nós temos quatro hastes rígidas e aqui nos seus extremos nós temos as articulações, né? Como se tivesse um parafusozinho, um eixozinho aqui, né? De tal forma tá aqui, ó, seus extremos por articulações, cujos centros são os vértices de um paralelogramo. Cujos centros são vértices de um paralelogramo. Então veja, nós temos aqui quatro hastes, elas são unidas por uma articulação de tal forma que ela consegue você consegue mexer ela na horizontal aqui. Dá para perceber aqui, tudo bem? As hastes movimentam-se de tal forma que o paralelogramo permanece sempre no mesmo plano. Isso significa que imagina que essa figura, imagina que essas quatro hastes, elas estão deitadas no chão, né? Então existe esse plano π aqui que é o chão, e as quatro hastes que têm essas articulações, imagina que ela está deitada no chão, e quando você movimenta ela na horizontal, né, você muda, né, a posição das hastes, mas ela continua deitada no chão, ou seja, ela continua contida nesse plano π. É isso que ele está querendo dizer, permanece no mesmo plano, tudo bem? A cada configuração desse objeto, associa-se um ângulo θ aqui. Então veja, quando, né, as hastes que estão na vertical, né, elas formam um ângulo de 90 com a base, com as hastes da base aqui, nós temos quatro ângulos retos, e aí nós temos aqui um retângulo, tudo bem? Paralelogramo também. Tudo bem? A medida do menor ângulo interno do paralelogramo é esse ângulo aqui. Então veja, nós temos aqui θ, nesse primeiro caso, θ mede 90 graus, tudo bem? A área da região delimitada pelo paralelogramo, quando θ é 90 graus, é A. Então veja, ele está dizendo aqui, ó, que a área da região delimitada pelo paralelogramo, quando θ é 90 graus, é A. Isso significa que, veja, quando o ângulo entre as hastes é de 90 graus, significa dizer que a medida dessa área aqui é A. Tudo bem? É isso que ele está dizendo, veja. A área da região delimitada pelo paralelogramo, quando θ é igual a zero, ou seja, quando o menor ângulo entre as hastes é 90, essa área mede A. Tudo bem? E aí vem para a pergunta. Para que a área da região delimitada pelo paralelogramo seja A sobre 2, o valor de θ é... Então veja, quando você movimenta esse paralelogramo na horizontal, né, veja, existe articulação nos vértices. Nos quatro vértices é como se tivesse um parafusozinho aqui que permite com que ele se movimente na horizontal, tudo bem? Então veja, quando ele se movimenta na horizontal, né, então muda, a figura ela muda. Aqui veja, aqui nós tínhamos ela aqui no formato de um retângulo, aqui nós temos no formato de um paralelogramo, então cada vez que você movimenta esse ângulo aqui, ele vai diminuindo. Aqui media 90, agora mede menos que 90 aqui. E para cada ângulo, como a figura ela vai ficando mais baixinha, digamos assim, a altura vai diminuindo, a área também vai mudando. E ele quer saber qual é o ângulo θ que tem que estar aqui, ó. Qual é o ângulo que tem que ter aqui para que essa nova área A2 seja igual a 1 dividido por 2, ou seja, que essa nova área seja igual à metade da anterior. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos resolver da seguinte maneira, veja. Quando o ângulo aqui é 90 graus, a área mede A. Então veja, eu não sei quanto é a base, a medida da base, não sei quanto é a medida da altura, tudo bem? Quando eu não sei quanto é um valor, o que eu faço? Quando eu não sei quanto é, eu represento por uma incógnita. Então eu vou dizer que a base, essa haste maior aqui,
que eu vou dizer aqui que é a base desse retângulo, que ela mede x. E eu vou chamar essa haste vertical, que aqui representa a altura, eu vou chamar de y. Significa dizer que quando o ângulo é de 90, então veja, quando o ângulo é de 90, quando o θ é 90 graus, a área, esse valor A, que é a medida dessa área aqui, né? O A representa a área aqui dentro, eu vou dizer que esse valor A ele é dado pelo produto entre x e y. Por quê? Porque a área do retângulo é base vezes altura. Logo, A é igual a x vezes y. X vezes y. Tudo bem? Onde A representa a medida dessa área aqui. Ok? Acompanhe o raciocínio. Veja. Agora, eu quero saber qual é o ângulo que eu tenho que colocar aqui em θ, ou seja, nós vamos amassar esse retângulo e ele vai ficar nessa forma aqui assim achatada. E qual é o ângulo que eu tenho que ter aqui para que essa área agora aqui, ó, para que essa área seja a metade da anterior, ou seja, para que a área seja o A dividido por 2, ou seja, essa nova área vai ser a metade da anterior. Qual é esse ângulo? Veja, para responder essa pergunta, nós temos que fazer uma outra pergunta, que é a mesma que foi feita aqui. Como é que eu calculo a área? Aqui de novo, como é que eu calculo a área de medida A2? No paralelogramo nós sabemos que também que é base vezes altura. A área do paralelogramo é base vezes altura. Tudo bem? Veja que a base é a mesma daqui. Aqui era x, aqui não mudou, então continua sendo x. Ok? Tudo bem? Veja que a distância desse vértice aqui até aqui, eu chamei de y. Então veja que essa distância daqui até aqui continua a mesma. Então esse lado aqui continua medindo y. A questão agora é que essa medida y aqui não representa nesse paralelogramo a altura. A altura ela é dada por esse segmento aqui, ó. Tudo bem? Que aqui eu vou chamar de, não vou chamar de h, eu vou chamar de altura aqui, eu vou chamar de k. Tudo bem? Um k. Vou chamar de k, a altura k. Ok? Então veja, para eu calcular essa área, nós precisamos do que? A área 2. Nós precisamos da base. A base nós sabemos, mede x. E a altura aqui que eu chamei de k. Tudo bem? Agora talvez você me diga, Daniel, mas quanto vale k? Eu não sei. Nós vamos ter que escrever k em função do que eu já sei. Do que eu já tenho, que é x e y. Então veja. Esse ângulo bem aqui é θ. Vou fazer um cálculozinho aqui no lado, veja. Veja, se nós calcularmos o seno desse ângulo aqui, seno de θ, veja que o que eu quero saber é o valor do ângulo θ, para que a área, essa nova área 2 seja igual à área que eu já tenho aqui, o valor de A dividido por 2, né? Veja, o seno é o cateto oposto, que é K, dividido pela hipotenusa aqui, que é Y. Tudo bem? Agora veja. O que eu preciso aqui é K, então eu vou isolar o K aqui, ó. K é igual, o Y está dividindo, vai passar multiplicando. Y vezes o seno de θ. Ok? Então aqui onde eu tenho K, eu vou substituir esse valor aqui, ó. Eu sei que K vale Y vezes o seno de θ. Ok? Agora, observe. O que nós queremos é que a área A2 ela seja igual à área A dividido por 2. Então, aqui onde eu tenho A2, eu já sei que eu quero que ela dê quanto? Ela dê A dividido por 2. Tudo bem? Por outro lado, nós vimos aqui que o x vezes y é quem? É A. Então, aqui onde eu tenho x vezes y, eu também vou substituir por A. Então, eu fico com A vezes seno de θ. Tudo bem? Agora, vejam. Eu vou fazer assim, seno de θ. Esse A aqui está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar assim, ó, A dividido por 2 vezes A. Porque o A está dividindo, está multiplicando, passou dividindo e ficou A dividido por 2A. Veja que A dividido por A é 1, então vai ficar 1
sobre 2. Então veja, o seno de θ é meio. Tudo bem? E veja que esse ângulo aqui, ele é menor que 90 graus, ou seja, ele pertence ao primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Qual é o arco do primeiro quadrante cujo seno é meio? Né? Se você não lembra, eu vou relembrar aqui. Vamos olhar a tabela dos arcos notáveis. Fazer aqui rapidinho, veja. Seno, cosseno, tangente. E aí você tem 30, 45 e 60 graus. O seno de 30 é raiz de 1 sobre 2, que é meio. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Depois é só inverter. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2, que é raiz de 1 sobre 2. Depois é só dividir esse por esse e racionalizar, vai dar raiz de 3 sobre 3. Esse dividido por esse dá 1, esse dividido por esse dá raiz de 3. Por que eu dividi? Porque a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então veja, qual é o arco cujo seno é meio? Está aqui, ó. Seno de 30 é meio. Significa dizer, eu vou colocar aqui no lado, veja, que o seno de 30 igual a meio implica que o θ ele é igual a quanto? Ele é igual a 30 graus. Tudo bem? Nós temos essa alternativa, veja, que o ângulo θ é 30 graus. Então veja que aqui nós temos que ter um ângulo de 30 graus para que a altura vá diminuindo de forma que a área desse paralelogramo seja a metade da área do retângulo aqui. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro. Tentei explicar de forma bastante lógica. Tudo bem? Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.